Bom, hoje nós queremos falar um pouco sobre o dia mau. O que é o dia mau? Dia mau é aquele período, não é necessariamente um dia, mas aquele período na vida em que nenhum de nós queremos passar, em que nenhum de nós queremos enfrentar. Dia mau geralmente é aquele período, aquele dia, aquele momento em que nós sofremos, em que nós choramos, em que nós muitas vezes achamos que estamos sozinhos diante da adversidade e do próprio dia mau, do próprio tempo mau que nós estamos enfrentando. Talvez eu esteja falando com alguém nesse momento que não esteja vivendo o dia mau, que não esteja enfrentando um período de dificuldade, mas essa é uma verdade, essa é uma realidade que nós devemos nos lembrar todos os dias. Porque uma certeza que nós temos na vida, na verdade, uma das certezas que nós temos na vida e da vida é que em determinado momento dela nós passaremos pelo dia mau. Se você não passou ou está passando pelo dia mau, pode ter certeza que você vai passar por ele. Eu não estou aqui profetizando maldição, eu não estou aqui querendo lançar uma palavra de desgraça sobre a sua vida, de forma nenhuma. Eu estou apenas dizendo para você que essa é uma verdade inerente à vida. Todos nós temos dias difíceis, temos dias de dificuldades. E quando eu paro para pensar nessa questão do dia mau, eu me lembro que a nossa maior referência de ser humano, a nossa maior referência de homem, Jesus, também passou pelo dia mau. Eu quero ler com você uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32, onde a Bíblia vai nos trazer o entendimento que na sua passagem pela terra, Jesus também viveu o seu dia mau, Jesus também teve dias ruins, teve dias de dificuldades. E aí, a própria passagem bíblica que nós leremos agora em Marcos capítulo 14, vai nos falar a respeito de uma realidade vivida por Jesus quando ele estava em um lugar chamado Monte ou Jardim do Getsêmani. E aí a Bíblia diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Bom, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós vemos aqui que Jesus de fato está enfrentando um momento de adversidade. Jesus de fato está enfrentando o dia mau. Como eu já disse para você, o nosso maior espelho de vida precisa ser Jesus, em qualquer e toda situação. Por isso, é muito importante nós observarmos aqui também como Jesus enfrentou esse dia mau, como Jesus vivenciou esse momento de dor, esse momento de angústia, esse momento de tristeza. E desse momento e das atitudes de Jesus diante deste momento, nós podemos tirar então algumas observações, né? Nós podemos tirar aqui alguns exemplos. Se você acompanhou comigo essa leitura do texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, você pode perceber que Jesus teve pelo menos 3 atitudes aqui que foram fundamentais para que ele vencesse o dia mau, e que se nós aprendermos com essas atitudes que a Bíblia aqui nos ensina, nós também venceremos esse dia mau.
esse tempo de dor, esse tempo de angústia, esse tempo de adversidade. A primeira coisa que esse texto que nós lemos na mensagem de hoje nos ensina é que diante do dia mau, diante da adversidade, diante da angústia, diante da dificuldade e da dor, a primeira atitude de Jesus foi orar. A primeira coisa que Jesus fez foi orar. Por quê? Porque Jesus ele entendia que no momento de angústia, que no momento do dia mau, que no momento em que nós não sabemos o que fazer para continuarmos seguindo em frente, a melhor coisa que precisamos e devemos fazer é derramar a nossa alma, é mostrar a nossa dor para Deus. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos mostrar a nossa dor para pessoas que não têm nenhum poder de nos ajudar. Às vezes, e muitas vezes, melhor dizendo, nós queremos mostrar as nossas feridas no Facebook, no Instagram. Nós queremos que o mundo inteiro saiba que nós estamos passando por um dia difícil, que nós estamos passando por um tempo de dor, mas não mostramos essa dor para Deus. Qual é a primeira coisa que Jesus nos ensina, então, diante de um dia mau, que nós devemos orar? É ali, naquele dia de dor, naquele dia de angústia, que Jesus vai até o jardim do Getsemane e a primeira atitude que ele tem é orar, é entregar a Deus a sua necessidade, a sua dor naquele momento. E aí nós precisamos entender e aprender aqui que quando não tivermos mais forças para lutarmos ou para enfrentarmos a situação que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos passando, o que devemos fazer? Orar e pedir socorro a Deus. Quando Jesus faz essa oração tremenda, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, ele está querendo dizer ali, olha, Pai, se for possível, não me permita viver essa dor. Mas ele termina dizendo, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus sabia que orando, ele entregava a sua dor nas mãos de Deus e ao entregar a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento nas mãos de Deus, ele estava entregando a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento na mão daquele que podia, talvez se quisesse, mudar a sua história, mudar aquela dor. E no final de tudo, ele ainda entendeu que a vontade de Deus era sempre a melhor, era e continua sendo sempre a melhor vontade a ser feita. Então você precisa aprender com Jesus também. Talvez você esteja passando por um tempo de dor, talvez você esteja enfrentando o dia mau e não sabe o que fazer diante desse dia mau. O conselho, na verdade, o primeiro conselho para você é: ore, entregue a sua vida a Deus, entregue a sua dor a Deus, entregue o seu sofrimento nas mãos de Deus, peça para Ele o direcionamento que você precisa, peça para Ele, o fortalecimento que você precisa, porque a Bíblia vai nos garantir algumas coisas em detrimento à oração. Por exemplo, Mateus capítulo 7, nos versículos 7 e 8, diz o seguinte: peçam, ou seja, orem, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e as portas lhes serão abertas, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, o primeiro conselho para você que está enfrentando o dia mau: ore, peça direcionamento, peça fortalecimento a Deus. A segunda coisa que Jesus nos ensina diante do dia mau é que ele também compartilhou a sua angústia. Nós lemos isso aqui no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14. João, Tiago e Pedro eram pessoas muito próximas de Jesus e foram exatamente esses três homens, estas três pessoas que Jesus chamou e levou para mais perto dele no momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento em que ele queria expressar a dor que estava no seu coração. Eu aprendo aqui, amigos, que nós precisamos ter pessoas também em quem confiar. Ninguém nasceu para viver sozinho, nem Jesus, que, embora fosse homem, também era Deus, viveu sozinho. Jesus tinha amigos, Jesus tinha pessoas ao seu redor, Jesus tinha pessoas em quem confiar, pessoas que ele podia abrir o seu coração. Ah, pastor Alberto, mas o senhor está falando de Pedro? Pedro depois negou a Jesus. O senhor está falando de discípulos que no tempo de adversidade, quando Jesus foi preso, sumiram da história por um determinado momento. Sim, mas no momento de fato em que Jesus precisava, ali no jardim do Getsemane, ele tinha pessoas em volta
volta dele que ele podia abrir o coração. O nosso problema às vezes é que por orgulho, por vaidade ou até mesmo por não querer abrir o nosso coração para alguém, não querer contar as nossas dores para alguém, nós acabamos guardando tudo para nós mesmos e aí passamos a enfrentar crises de ansiedade, depressão, vivemos sozinhos e angustiados porque não temos em quem confiar, não temos pessoas para abrir o nosso coração. Você precisa entender que no tempo de dor, no tempo de angústia, no tempo de adversidade, assim como Jesus, nós também devemos recorrer a pessoas próximas, que nós podemos desabafar, que nós podemos pedir para que orem por nós, para que nós podemos pedir uma direção também dessas pessoas. Então, nós precisamos entender diante dessa palavra de hoje que falar cura. É por isso que existem, na maioria das vezes, consultas com psicólogos, com psiquiatras, com pessoas que vão te orientar, que você vai entrar ali, você vai ficar 1 hora falando e aquela pessoa vai ficar 1 hora te ouvindo e às vezes não vai dar uma palavra sequer. E quando você termina aquela sessão, você termina aquela consulta, você sai muito melhor do que você entrou. Porque, na verdade, a sua necessidade naquele momento não era de ouvir, mas era de falar. Nós que atendemos pessoas, aconselhamos pessoas, precisamos ter esse discernimento, não é verdade? Existem momentos em que as pessoas ligam, pastor, eu preciso de uma orientação, eu preciso conversar, e aí a gente senta com essa pessoa e a gente só ouve, e quando a pessoa termina de falar, ela fala, agora estou curada. Por quê? Porque falar cura. Compartilhar a dor, compartilhar o sofrimento traz cura para aquilo que nós estamos vivendo. E Jesus então nos ensina isso, que nós devemos ter alguém ou pessoas em quem nós temos confiança. Nós devemos ter pessoas para quem nós devemos abrir o nosso coração. Compartilhar a nossa dificuldade com alguém pode ser a chave da nossa cura, pode ser a chave da solução do nosso problema. Então, para de guardar problemas só para você, para de achar que você é uma mala de problemas, que você comporta, que você suporta. Vai chegar um momento na sua vida que isso vai ficar insuportável. Peça a Deus a orientação, procure alguém em quem você confie para que você possa abrir o seu coração de fato. E por último, uma coisa aqui que é fundamental para quem está passando pelo dia mal. Jesus nos ensina a persistir. Jesus tinha um propósito para cumprir, Jesus tinha algo para fazer, mas ele mesmo dizendo, Senhor, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, ainda assim ele não desistiu do seu propósito, porque no final da mensagem, no final dessa fala, ele diz, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo assim, eu vou passar por coisas que eu não queria passar, mas todavia seja feita a tua vontade. E que na sua vida seja assim também, que você não desista. Entenda que falamos aqui agora há pouco sobre o apoio de outras pessoas que Jesus teve para passar esse dia mal, para passar esse tempo de adversidade. Embora ele tenha tido esse apoio ali de amigos, ainda que tivessem dormido, os amigos dormiram, mas estavam ali, porque na verdade amizade é isso, Amigo não precisa estar, amigo precisa ser. E eles, pelo simples fato de estarem ali junto com Jesus, mesmo que dormindo pelo cansaço, eles demonstraram que eram amigos de Jesus, porque difícil hoje é arrumar alguém para estar do seu lado no dia mau. Para o dia bom, para a festa, para o churrasco na sua casa, você vai conseguir muitos convidados, muitos amigos para estarem com você. Agora, para o dia da dor, para o dia da angústia, para o dia que você passa o dia inteiro dentro da UPA, lá esperando o diagnóstico de um médico, poucos serão os que estarão lá ao seu lado. E embora essas pessoas estivessem perto de Jesus, ele teve que enfrentar um problema ali da cruz, do sofrimento, de apanhar sozinho. Jesus teve que passar por isso sozinho, Ninguém subiu na cruz com Jesus, ninguém recebeu a coroa de espinhos junto com Jesus. Foi um momento em que ele teve que passar por isso sozinho. E aí, muitas vezes, muitas dores, muitos dias maus, muitos momentos maus, nós não teremos quem passar junto com a gente. Nós teremos que passar por ele sozinhos. Nós teremos que passar por eles, nós e Deus, Essas são as situações que nós enfrentaremos muitas vezes.
mas o que alegra o meu coração com esse exemplo de Jesus é que mesmo diante da adversidade, mesmo tendo que passar por esse momento de dor e da cruz sozinho, Jesus venceu a cruz. E se nós seguirmos aqui, o exemplo de Jesus ou os exemplos de Jesus, nós também, através dele, seremos vencedores. Jesus venceu o dia mau e nós também venceremos. Então, guarda essa palavra no seu coração. Persista. Eu me lembrava hoje à tarde, quando escrevi aqui esse esboço para compartilhar com você, que hoje a Coca-Cola, que vende mais de 1 bilhão por dia, no primeiro ano, a Coca-Cola só vendeu 25 garrafas. Olha isso. Imagina se o dono da Coca-Cola naquela época tivesse desistido, porque no primeiro ano só vendeu 25 garrafas. Hoje não seria uma empresa que vende mais de 1 bilhão por dia. Eu anotei aqui também para compartilhar com você uma frase, uma fala, na verdade, do Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. E ele diz assim: eu errei mais de 9.000 cestas e perdi cerca de 300 jogos. Em 26 finais de partida, eu fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida, e é exatamente isso que me faz ser um homem de sucesso. Por quê? Porque eu não desisti. Ainda que tenha falhado muitas vezes, eu persisti. Então a palavra de hoje para você é essa: persista. Ainda que você se sinta sozinho nos dias maus, mantenha a sua comunhão com Deus através da sua oração. Busque pessoas que vão te ajudar em oração, que vão ouvir você e vão te dar bons conselhos. E por último, continue acreditando sempre em Deus. Lembre-se disso. Deus está sempre com você. No dia difícil, no dia mau, Ele tem poder para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Tenha fé nisso, tenha fé em Deus, e eu tenho certeza que você será mais abençoado do que você já é e passará pelo dia mau muito mais forte, com muito mais força do que você tem agora, do que o normal. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Vamos orar nesse momento? O meu combustível pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso. Tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem se for me arrastando, eu não volto atrás. Fica aqui comigo e não sai mais. Senhor, neste momento de oração em que nós nos colocamos diante de Ti, eu quero orar pela vida dessa pessoa que assistiu essa mensagem junto conosco, desta pessoa que se encontra do outro lado da televisão, do outro lado do celular, do outro lado da tela. Eu não conheço a vida desse meu amigo e dessa minha amiga, mas o Senhor conhece. Então Deus opera o milagre que essa pessoa precisa. Talvez eu esteja orando com alguém que nesse momento esteja passando pelo dia mau, pelo dia da adversidade, pelo dia da provação, pelo dia, Senhor, da dificuldade, pelo dia da dor. E nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode fazer o impossível acontecer. Talvez eu esteja orando com alguém agora que precisa de um milagre na sua família, que precisa de um milagre na sua vida financeira, que precisa, Senhor, de um milagre na sua saúde. E nós entregamos em Tuas mãos, assim como Jesus no dia mau, no dia da angústia, foi até o jardim do Getsêmani e orou. Nós também oramos nesse momento, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua misericórdia e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha operar o milagre, que o Senhor venha fazer aquilo que é impossível para o
homem, porque nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor é o Deus que pode fazer aquilo que nós não podemos. Então haja, Senhor, através dessa oração, toca na vida dessa pessoa que ora junto conosco nesse momento e faz por ela aquilo que ela precisa e necessita. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Só encontro em ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio.